Acho que esse ar-condicionado aí, desliga ele um pouquinho, Cleiton. Depois eu peço você para ligar. A internet que está lenta também, ó, demorando para... pedir para dia 1º de dezembro. Você vai sair de férias dia 15 de dezembro, tá? A Bárbara te falou? Ih, vou gravar. Olá, pessoal, como vocês estão? Um prazer, mais uma vez, estarmos juntos, mesmo que seja em locais diferentes. Hoje eu estou aqui no Unifagoc, porque com a chuva de ontem, houve um problema na internet lá no meu prédio, eu acho que é um raio, alguma coisa assim, então lá eu estou com a internet, mas estou com uma internet muito instável. Então, eu achei que seria um risco muito grande a gente ficar falhando, né? É ruim, e que se o meu banco de dados acabasse no meio da aula. Então, eu fiz a opção que hoje, excepcionalmente, a aula será gravada, mas vocês não irão perderem conteúdo, porque na semana que vem, se Deus quiser, vai estar tudo resolvido, nós teremos aula normal e eu volto rapidamente nesse conteúdo, tá? Então, me desculpem aí, mas vai ser essa forma que a gente vai se ver essa semana. Então, dando continuidade ao nosso assunto, né, só voltar aqui um pouquinho, eu disse para vocês na aula passada, né, mais fácil contratar um macaco do que ensinar o peru a subir na árvore, né, que isso significa? É muito mais fácil contratar um funcionário treinado, com experiência, que já sabe, do que contratar uma pessoa sem experiência que eu tenha que ensinar. Então, o momento que eu contrato a pessoa, ele é muito decisivo. Se eu contrato uma pessoa sem experiência, eu tenho que saber que eu vou investir muito em treinamento. Se eu contrato uma pessoa com mais experiência, com menos experiência, eu vou ter que investir mais em treinamento. E aí isso é muito bom para o jovem, não é? Porque o jovem, ele não tem experiência profissional. E como a empresa não tem dinheiro para pagar um cara fera, com experiência, acaba contratando o jovem para que ele possa ser treinado no decorrer da vida profissional, né? Então, sempre vai ter espaço para quem está começando. Quem está começando ganha menos, muitas vezes a empresa quer pagar menos, então essa é a solução que isso aconteça da melhor forma, né? Então, a gente tem que estar, como eu disse para vocês, bastante animado nessa questão de treinamento, muito cuidado para não queimar o filme, né? O treinamento é uma oportunidade de aprendizado. A empresa tira tudo da gente, só não tira o conhecimento. E o conhecimento, hoje, ele é o bem mais precioso e não podemos definitivamente abrir mão disso, né? Então, é uma das ferramentas mais poderosas. Eu, como consultora de treinamento, como professora que sou, eu acredito que se a pessoa for treinada, se explicar, com certeza ela melhora. Eu acho que o treinamento, ele resolve muita coisa. Mesmo tempo que você demora para ensinar, você demora para reclamar. Então, vamos buscar o treinamento, porque ele é uma fonte de mudança. E a gente muda através da experiência que a gente vai adquirindo, né? Então, é muito importante vocês investirem e aproveitarem todas as oportunidades de treinamento que a empresa oferecer para vocês. Porque o mercado exige empresas competitivas e as empresas exigem funcionário competente. É isso, sabe? Assim, a empresa ela não quer perder tempo. Então, o funcionário tem que ser curioso, tem que buscar essa informação a todo momento, a empresa tem que ensinar, porque senão quem vai sofrer é o cliente, né? O cliente que vai reclamar de um serviço que não foi bem prestado, porque as pessoas não estavam preparadas, né? Então, olha só, vai cair na prova de vocês. Sempre eu dou uma dica do que vai cair na prova. Então, educação, para sempre, processo permanente. O treinamento é aqui agora, é de curto prazo. Eu te ensino a tirar isso daqui e colocar aqui. Tira de lá e coloca aqui. Rápido. E o desenvolvimento é o futuro, não é? Ninguém se desenvolve rapidamente. O crescimento profissional, a melhoria, subir de cargo, melhorar, ganhar mais, tudo acontece com o tempo. O treinamento não, ele é mais imediato, ele é rápido, né? Então, tem o treinamento, a pessoa melhora e, consequentemente, ela melhora a empresa, né? Eu só dou aquilo que eu sei.
Então, só quando o copo está cheio que ele entorna. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer bem feito, e assim sim eu vou dar o retorno profissional que a empresa tanto espera de qualquer um de nós. Então, pessoal, contratou é seu, contratou funcionar, né? Porque se não treinar, realmente a situação fica complicada, né? Então, vamos pensar bastante sobre isso. Então, o treinamento, ele é um investimento, ele é uma fonte de lucro. Quando eu aprendo a fazer alguma coisa, eu facilito o processo da equipe, do setor, atendo bem o cliente, e é isso que o Unifagoc espera de mim como professora, né? Então, 3 caminhos para a infelicidade. Isso aqui vocês têm que sair daqui hoje sabendo isso. Não ensinar o que se sabe. Tem que ensinar, pessoal. Hoje, sabe, o conhecimento, ele é público, ele é muito rápido, ele é muito volátil. Uma coisa que se aprendeu hoje, amanhã deixou de ser. Estava agora há pouco aqui, falando com um rapaz do TI que estava me ajudando aqui para eu poder instalar o computador, esse computador que é meu, aqui no Unifagoc. O Windows 10. Eu não escolhi instalar o Windows 10, não. Na madrugada ele fez as atualizações. Então, todo momento a gente aprende uma coisa nova, todo momento a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe para que a gente possa crescer, né? Não praticar o que ensina. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. E não perguntar o que se ignora. Se eu não sei, eu tenho que perguntar, porque senão eu vou fazer da minha cabeça. E o achismo, ele é péssimo no ambiente profissional. Ah, eu achei que era assim, eu achei. Não, não tem que achar, a gente tem que tirar as dúvidas com quem tem a informação correta, porque um erro na comunicação, um erro na informação, ele pode ser muito grave e vai deixar o cliente, o aluno, o paciente muito insatisfeito, né? Então, rapidamente, né, os tipos de treinamento, integração, de formação e de aperfeiçoamento. O treinamento de aperfeiçoamento, ele vai existir eternamente, porque todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Ah, eu tenho 30 e não sei quantos anos de profissão. Ok, parabéns. Só que eu tenho que aprender todo dia. Então, isso é aperfeiçoamento. Essas ferramentas eu não tenho conhecimento. Então, se faz necessário que haja o treinamento constante para que as pessoas possam se aperfeiçoar e se adequar ao mercado de trabalho, né? E aí eu tenho os treinamentos que são preventivos e os corretivos, como o próprio nome diz. Preventivo é antes de acontecer. Então, antes de acontecer, eu vou treinar a minha equipe, eu vou receber o treinamento adequado. O corretivo é depois que a lenha aconteceu, né? Deu problema aí que eu vou treinar, só que isso aí não é o ideal, né? Então, o treinamento para transmitir informação, desenvolver habilidades, desenvolver conceitos, né? E aí a gente tem uma questão que nós temos várias formas de treinamento, que podem ser teóricos, né? Tem treinamento que é teórico mesmo, não tem jeito. Peraí que eu vou ligar aqui. É através da teoria que ele irá acontecer. Tem treinamentos que são práticos, né? Seja no processo operacional de uma fábrica de móveis, seja num programa operacional que a empresa usa, seja o próprio Excel. Eu não vou dar uma aula de Excel teórica, eu tenho que dar uma aula de Excel prática, né? Mas pode ser misto também, pode ser uma parte teórica e uma parte prática, isso acontece muito. Eu tenho muitos treinamentos que são na área comportamental, que é a questão das habilidades que estão sendo tão requeridas dos profissionais, né? A questão do compromisso, da responsabilidade, da pontualidade, do cumprimento de metas, da comunicação, dos relacionamentos interpessoais. Isso é comportamental, diferente de um treinamento técnico que é costurar uma camisa, né? Mas não podemos esquecer que a costureira também tem que ter habilidades comportamentais, de relacionamento, de comunicação, de responsabilidade. Então, isso anda muito junto. E a gente tem também os treinamentos que são mistos, quando a gente une a parte técnica, como eu dei o exemplo, e a parte também comportamental, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte, olha, para eu saber a necessidade do treinamento, né? O diagnóstico, que é onde eu vou prever
onde eu vou verificar quais são as deficiências, quais são as dificuldades. O planejamento, para que esse treinamento aconteça da melhor forma possível, a execução e a avaliação. Se deu certo, né, eu treinei uma pessoa, falei, eu quero que você faça dessa forma, porque esse é procedimento, é dessa forma que tem que acontecer e tal. Ele fez certinho, o resultado ficou bom? Beleza, show de bola, vida que segue. Se continua errado, eu tenho que voltar e treinar de novo. Então, é meio que uma questão do treinamento, é um círculo, né? É como se fosse o PDCA, um programa de melhoria contínua. Eu tenho um diagnóstico, faço planejamento, vai ser assim, vai ser assado, vou executar, vou fazer a avaliação, se deu tudo certo, beleza, vamos trabalhar, vamos render. Se tem alguma coisa que tem dúvida, que o resultado não ficou legal, nós temos que fazer de novo, temos que melhorar, né? E aí, uma coisa que eu queria falar com vocês, mas a gente volta a tratar isso no nosso próximo encontro, é o seguinte, olha só, esse gráfico aí está mostrando o seguinte, que a população idosa, com mais de 60 anos, ela está ficando cada vez mais no mercado de trabalho e está vivendo cada vez mais. Antes, uma pessoa de 50 anos estava velho, estava aposentado, estava na praça jogando dominó. Hoje, não, uma pessoa de 50, de 60 anos, ela está no auge da carreira, ela está com muita experiência, muita coisa para oferecer. E a população está vivendo cada vez mais. Se a população está vivendo cada vez mais, nós vamos ter que aprender. Imagina uma pessoa que entrou no mercado de trabalho, nunca tinha visto um computador. Hoje, se ela está na minha idade, 55 anos, 60 anos, 65 anos, isso tem que fazer parte da história dela. Então, as pessoas estão vivendo mais, vivendo com maior qualidade de vida, e se eu estou vivendo mais, se eu estou trabalhando mais, eu tenho que aprender mais. Então, a gente tem que treinar os funcionários a vida inteira, porque todo dia vai ter uma novidade. E uma questão também que a gente está observando no nosso país é o seguinte, às vezes as pessoas até aposentam sim, mas elas continuam no mercado. Por quê? Ela precisa de grana, se ela aposenta, ela passa a ganhar menos, né? Então ela fala, não, eu tenho que continuar trabalhando, eu estou com saúde, eu estou bem, eu vou continuar trabalhando. Então, isso é um fenômeno que está acontecendo, assim, demais. A pessoa aposenta, mas continua no mercado de trabalho. Aí vocês vão falar assim, Monique, e a gente então? A gente nunca vai entrar, porque os velhos não estão saindo, né? Realmente, mas aí a gente tem um outro dado importante, é que o número de pessoas tá nascendo menos gente, né? Antes, meu pai tem 12 irmãos, minha mãe também, 11, 12 com ela, só que agora quem tem 3 filhos já tem muitos filhos, né? Então, são fenômenos que eles vão se equilibrando, mas o que a gente sabe é que a população, ela está vivendo mais e, consequentemente, trabalhando mais. Se ela está trabalhando mais tempo, o que ela aprendeu há 10 anos atrás, o que ela aprendeu quando ela formou, não funciona mais. Então, ela tem que receber um treinamento adequado para continuar no mercado de trabalho, né? E diante de apagão de talentos, né, muitas empresas estão apostando no comprometimento, na sabedoria, na responsabilidade de profissionais mais velhos, né? Então, isso vai ser uma constante, mas o profissional mais velho, ele também precisa receber treinamento. Por quê? Porque ele tem uma experiência profissional. Beleza. Mas como as coisas estão mudando tão rapidamente, ele também precisa ser treinado, né? E um outro dado muito importante, não quero que ninguém chore aqui, mas é a questão da aposentadoria, né? Antes, vocês conhecem pessoas, aposentou com 45 anos, aposentou com 50 anos, não. Hoje não existe isso mais. Dentro da nossa lei previdenciária, a gente sabe que as pessoas, elas vão trabalhar muito tempo, né? Então, as mulheres até 60 anos, os homens até 65 anos, com algumas regras de transição aí. Então, se eu vou demorar a aposentar, eu tenho que aprender, porque senão eu fico fora do mercado, né? Então, o treinamento, ele será cada dia mais importante. Quem está chegando precisa de treinamento. Quem está no mercado de trabalho precisa de treinamento. Quem aposentou e quer continuar trabalhando precisa muito de treinamento, porque as coisas realmente mudaram e isso é muito importante, tá? Então, a gente tem, vocês vão escutar, tem uma questão da prova que vai cair sobre isso, tá? O levantamento das necessidades de treinamento, que a gente chama de LNT, né? São as carências que eu descubro através da observação, da pesquisa, das reclamações, né? Isso se faz constante dentro da empresa. Então, o que o trabalho exige, o que o funcionário não sabe fazer,
é a necessidade de treinamento. Ele precisa trabalhar com Excel, mas ele não sabe o Excel. Então, quais são as duas opções que eu tenho? Ou eu treino ele, ele aprende o Excel, ou eu troco o funcionário. Não existe outra forma. O Excel é a ferramenta de trabalho. Então, eu tenho um problema, eu tenho as causas desse problema e eu tenho que fazer alguma coisa para minimizar ou mitigar esse problema. Então, qual que é a forma ideal? A forma ideal é treinar, porque eu não posso ficar trocando funcionário todo dia, é muito caro, é muito desgastante, tem que treinar a pessoa, começar tudo de novo, ninguém tem estrela na testa, eu não sei se a pessoa que eu vou contratar vai ser boa, vai ser ruim. Então, o treinamento, ele é a melhor forma para a gente resolver isso, né? Então, pessoas dispostas e motivadas a aprender, a necessidade que tem, né, para que haja maior produtividade. Ninguém é bonzinho, ninguém oferece treinamento porque eu sou gente boa. Não, eu ofereço treinamento porque eu quero aumentar a produtividade. É esse o nosso foco, certo? Então, quando a empresa ela tem um problema, ela define as causas desse problema e aí eu vou propor ações. E o treinamento é uma delas. Só o treinamento, Mônica? Não, não. Às vezes o problema não é o funcionário, às vezes o problema é o computador. Como é que eu vou querer que o funcionário seja rápido se o computador é muito lento ou a internet é muito lenta? Mas, muitas vezes, o computador é bom, a internet é boa e o funcionário que é ruim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar esse funcionário para que ele se adeque a esse modelo que eu estou precisando, né? Então, como é que eu descubro que o funcionário precisa de treinamento? Avaliação dele, o dia a dia, nas observações, ou o supervisor fala, ó, tem que treinar esse pessoal aqui, porque está muito ruim, não está dando conta, está dando errado, o cliente está reclamando, está tendo retrabalho, né? Nas reuniões também, porque, por exemplo, se eu faço um serviço e passo para outra pessoa, a outra pessoa que recebe está insatisfeita com o meu trabalho, pode ser porque eu não estou treinada direitinho, né? As inovações que acontecem no trabalho, os relatórios periódicos da empresa de desempenho, as conversas informais, né? Nossa, fulano de tal não dá conta do serviço, fulano de tal não sabe fazer, fulano de tal, toda vez que manda para mim, manda com erro, tem que voltar. Então, eu tenho que perceber essas necessidades de treinamento no dia a dia, realmente, né? Então, o que o trabalho exige e o que o funcionário não sabe fazer é a necessidade de treinamento, tá certo? Então, isso, gente, é uma constante dentro da empresa. E muitas vezes as pessoas falam, vou parar para treinar. O treinamento, ele é um investimento, tá certo? Porque é melhor eu parar, treinar, explicar, do que ter o erro, ter a reclamação, ter a insatisfação do meu cliente, né, ou do meu aluno, ou do meu paciente, se eu estiver na área de saúde, a mesma coisa. Então, um bom levantamento de necessidade, é um trabalho de diagnose, exige visão ampla, uma dose forte de sensibilidade, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né. Então, a gente tem alguns indicadores de necessidade de treinamento. A expansão da empresa, é um novo setor, é um novo produto, novos funcionários. O funcionário chegou, ele tem que ser treinado. Ou reduziu, mandou gente embora. Nós éramos 5 no setor, ficou 4. Quem é que vai fazer o serviço desse que foi embora? Não sei, tem que treinar os 4 que ficaram. Então, isso é uma constante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mudança do método de trabalho, falta licença, férias, as pessoas saem de férias. Quem vai ficar no lugar fazendo o trabalho daquele que saiu de férias? Então, eu tenho que deixar um esquema montado para quem for ficar, né? Licença de gestação. Então, tem uma questão de várias situações, né, que fazem necessário com que a gente tenha essa questão dos treinamentos, né? E depois disso também a questão da baixa produtividade, avaria, retrabalho, quebra, parada, absenteísmo, acidente, né? Que realmente é muito sério, resultados abaixo do esperado, né? Conflitos, enfim, são várias situações no dia a dia que a gente pode prever a questão do treinamento, tá bom? Então, até rapidamente, né, para não ficar o vídeo muito longo, mas no nosso próximo encontro a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, que vocês sabem que é um assunto que eu gosto muito, que é muito importante e que faz muita falta, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.
se Deus quiser. Beijo, tchau.